Seja um apoiador do canal. Se inscreva no canal agora para receber as notificações. Clique no sininho e compartilhe o canal nos seus grupos do Telegram, WhatsApp, Facebook e etc. Divulgue o canal para seus amigos e familiares. Assim, você estará espalhando o saber e o conhecimento. Girolamo Savonarola foi um padre católico da Ordem dos Dominicanos e também pregador do Evangelho. Ele viveu em Florença renascentista. Ele pregava contra os usos de objetos e era a favor da reforma religiosa. Girolamo Savonarola veio de uma antiga e tradicional família de Ferrara. Ele devotou-se ao estudo de filosofia e também de medicina. No ano de 1474, durante uma viagem a Faenza, ouviu um sermão proferido por um padre agostiniano, que o fez resolver renunciar ao mundo, incorporando-se à Ordem dos Dominicanos, em Bolonha, sem o conhecimento de seus pais. Girolamo Savonarola denominava-se um profeta diferente das conotações atuais, pois naquela época este termo profeta era aplicado a políticos e religiosos que, segundo as crenças, podiam interpretar os eventos do mundo como sinais da vontade divina. Ele escreveu sobre sua suposta visão, ou visões, em seu, por assim dizer, livro, chamado Compendium Revelationum, em que ele associava a corrupção do clero, no caso o clero católico, com um dilúvio de pecados e libertinagem, e o rei Carlos VIII da França a um novo Ciro. Quando a França invadiu a Itália e ameaçou intervir em Florença, no ano de 1494, essas profecias pareceram se realizar e Savonarola conseguiu suporte público para afastar os Médici do poder e declarar Florença uma república popular. No ano de 1495, quando Florença recusou participar da Santa Liga junto ao Vaticano para se opor à invasão francesa, Savonarola foi convocado a Roma pelo Papa Alexandre VI para tal intento. Savonarola recusou a convocação e prosseguiu a desafiar o Papa, pregando sobre uma proibição, declarando Florença uma nova Jerusalém, o novo centro do cristianismo no mundo, e começando uma campanha puritana que é lembrada especialmente em virtude das suas recorrentes fogueiras das vaidades. Nestes eventos, obras de arte, livros e outros objetos que eram considerados produtos da vaidade humana, como luxo, desnecessário ou de natureza imoral, eram completamente coletados e queimados. Tudo isso publicamente. Infelizmente, obras de Ovídio, Propitertius, Dante Alighieri, Boccaccio, Botticelli, Lorenzo de Credi, dentre outros, foram sumariamente queimados nestes eventos, que por sua vez não passaram despercebidos pelo Vaticano. Em retaliação, o Papa excomungou Girolamo Savonarola em maio de 1497 e ameaçou uma interdição em Florença. Uma ordália foi proposta por um pregador rival em Florença no ano de 1498. Isto para testar a investidura divina de que Girolamo Savonarola não era de Deus, o que resultou em um fiasco e reverteu-se a opinião popular contra o que propôs esta ordália. Porém, Savonarola foi preso com mais 2 frades, que eram seus aliados. Uma ordália ou ordália era uma prova processual ordenada por um juiz para determinar se o acusado era culpado ou inocente da prática de um crime. No caso, seria crime religioso, por exemplo. Sob tortura,
Girolamo Savonarola confessou que havia inventado suas visões e profecias, e no dia 23 de maio de 1498, a Igreja Católica Apostólica Romana e as autoridades civis condenaram os 3 frades à morte por enforcamento e a serem queimados em praça pública. No entanto, é importante notar que a confissão de Girolamo Savonarola foi tido sob tortura, que pode ter sido obtida de forma coercitiva e, portanto, não pode ser considerada completamente confiável, uma vez que Girolamo Savonarola pregava a Bíblia contra os ensinamentos católicos, pregava a Bíblia em detrimento aos dogmas católicos. Usos e costumes e tradições católicas eram sumariamente combatidas através das escrituras por Girolamo Savonarola. Além disso, muitas das visões e profecias atribuídas a Girolamo Savonarola são ainda objeto de debates e de interpretação por historiadores e estudiosos da época. Durante sua campanha reformadora, Savonarola recebeu apoio de jovens seguidores, que passaram a ser conhecidos como Piagnoni, que tentaram manter sua política durante o século seguinte, mas o movimento foi finalmente desmantelado pelo restabelecimento dos Médici no poder. Sentindo profundamente a perda de valores trazida pelo ideário do Renascimento, como é evidente no poema intitulado No Declínio da Igreja, que escreveu no primeiro ano de sua vida monástica, fortaleceu-se com a instrução dos noviços no mosteiro. Em Bolonha, começou a escrever os tratados filosóficos baseados em Aristóteles e também em Tomás de Aquino. No ano de 1431, foi designado por seu sucessor para pregar em Florença. Neste centro do Renascimento, opôs-se imediatamente à vida pagã e frequentemente contra a imoralidade prevalecente em muitas classes da sociedade, em especial na corte de Lourenço de Médici. Em 1489, Savonarola retornou a Florença, que seria o cenário de seus trabalhos futuros e também sua queda. Em agosto de 1490, Girolamo Savonarola começou seus sermões no púlpito da igreja de São Marcos, com a interpretação do Apocalipse. Seus sermões fizeram sucesso, exercendo uma influência crescente sobre o povo. Apesar de sua ascensão no mosteiro de São Marcos, ele deixou manifesta a sua crítica quanto ao governo da cidade, faltando a visita a Lourenço de Médici, embora os Médici se mostrassem sempre mecenas generosos do mosteiro. Nesse período, Girolamo Savonarola começou a reforma interna do mosteiro, quando São Marcos e outros mosteiros de Toscana foram separados da congregação da Lombardia. Savonarola começou a criticar a imoralidade e também a vida de prazeres dos florentinos, enquanto pregava que a população voltasse à vida da virtude cristã. Seus sermões e sua personalidade causavam um profundo impacto na população. Savonarola intensificou suas críticas e agora contra os abusos na vida eclesiástica, da imoralidade de grande parte dos padres, bispos, arcebispos, cardeais e também do Papa. Sobretudo a vida imoral de muitos membros da Cúria Romana. E ele não poupou nem os príncipes e nem os cortesãos. Em termos proféticos, passou a anunciar o juízo final, numa alusão a Carlos VIII, o rei da França, que tinha entrado na Itália e estava avançando contra Florença. Para Girolamo Savonarola, Jesus Cristo foi considerado o rei de Florença e protetor de suas liberdades. Um grande conselho, com representantes de todos os cidadãos, passou a governar a República e a lei de Cristo, que deveria ser a base da vida política e social. Savonarola não interferiu diretamente
na política, nos casos de Estado, mas seus ensinos e suas ideias eram absorvidas, fazendo com que a vida moral dos cidadãos fosse regenerada. Muitas pessoas trouxeram artigos de luxo que foram queimados publicamente. Uma irmandade foi fundada por Savonarola para incentivar uma vida piedosa e cristã entre seus membros. Esses esforços de Savonarola vieram a gerar conflito com o Papa Alexandre VI. O Papa, como todos os príncipes de cidades italianas, à exceção de Florença, era um oponente ferrenho da política francesa. Além disso, Carlos VIII o tinha ameaçado frequentemente com a convocação de um concílio em oposição. Além disso, o pregador dominicano falava com violência, e esta pregação violenta só crescia contra o Papa e também contra a Cúria Católica. Os fatos terminaram por precipitar a exigência papal de que Girolamo Savonarola pregasse obediência, além de ir a Roma para defender-se. Só que Girolamo Savonarola desculpou-se, alegando estar com a saúde danificada. As consequências seguintes foram a proibição de o dominicano fazer pregações e a devolução do mosteiro de São Marcos à congregação da Lombardia. Em sua resposta, Girolamo Savonarola procurou justificar-se e declarando que ele sempre tinha se submetido ao julgamento da igreja. Com isso, o mosteiro foi retirado da congregação da Lombardia e a conduta de Savonarola foi julgada suavemente, mas a proibição de suas pregações foi mantida. Em seus novos sermões, Girolamo Savonarola atacou violentamente os crimes do Vaticano, que aumentaram, desse modo, as paixões em Florença. Um cisma começou a se prefigurar e o Papa foi forçado outra vez a agir. Mesmo assim, Savonarola prosseguiu com suas pregações cada vez mais ácidas e violentas contra a Igreja Católica Apostólica Romana, recusando-se a obedecer às ordens recebidas. No dia 12 de maio de 1497, Girolamo Savonarola foi excomungado. Savonarola, acreditando ser a voz de Deus, tinha o hábito de clamar para que o poder divino o fulminasse. Isto se ele estivesse errado, e dizia estar disposto a caminhar sobre o fogo para provar a retitude de suas pregações. Quando um padre franciscano aceitou o desafio, dizendo que achava que ele seria queimado, mas que seus sacrifícios serviria para tirar a ilusão do povo, Girolamo Savonarola não se mostrou mais disposto e desistiu da prova que ele mesmo propôs. Ele, por assim dizer, recusou o desafio que ele próprio propôs. Um padre dominicano, discípulo de Girolamo Savonarola, aceitou o desafio em seu lugar, e o circo foi armado em Florença. A multidão compareceu para assistir a uma tragédia ou a um milagre, vai saber. O representante de Savonarola inventou uma desculpa para não caminhar sobre o fogo e, após vários insultos de lado a lado, acabou não havendo a esperada ordalha pelo fogo. Depois deste fiasco e vergonha alheia, a influência de Girolamo Savonarola foi diminuindo e logo seus inimigos o levaram à autoridade secular. Algumas confissões foram obtidas sob tortura, é claro, e ele foi condenado à morte na fogueira. Ele seguiu para a morte com fortitude e grandeza, é assim que conta a lenda. Alguns até acreditavam que fosse um santo. Girolamo Savonarola morreu no dia 23 de maio de 1498. Cogita-se que Leonardo da Vinci teria retratado Girolamo Savonarola na sua famosa obra A Última Ceia, no rosto de Judas Iscariotes. Isto é o que dizem. Sabemos que isto não é verdade. Entre seus escritos estão algumas obras conhecidas como Triunfos Crucis de Fidei Veritate,
escrita em Florença em 1497. Tem também o seu principal trabalho na apologia ao cristianismo, que é o Compendium Revelationum, também escrito em Florença, só que em 1495. Temos também a Celta de Predite Scritti, tem também o Tratado Circa e o Regimento de Firenze, Arquivo Histórico Italiano. Ele escreveu também alguns poemas e também Diálogo della Verita e algumas outras obras que infelizmente foram rasgadas, queimadas e jogadas fora. A questão é que Girolamo Savonarola foi um dos reformadores conhecidos que pregou contra o sistema religioso católico romano. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.